Olá, amigos que nos acompanham aqui pela TV Natividade. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje recebendo em nosso estúdio, o Roberto Lanes, professor Robertinho. Queria primeiramente agradecer, por você ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje falando um pouco, sobre sua vida, sobre a sua história de vida. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Roninho. Olá, pessoal. Queria agradecer essa oportunidade, Roninho, que a TV Natividade tem feito aí de conversar com as pré-candidaturas de Natividade, Agradecer também a audiência aí das pessoas que muito acompanham o excelente trabalho que a TV Natividade faz de informar a nossa população aqui do município. E, estamos aí para poder apresentar um pouco de quem é o professor Roberto Filho, para que a população de Natividade possa conhecer quem é esse pré-candidato que se coloca hoje no cenário de Natividade. Então tá certo. Vamos aproveitar então, já que você falou do professor Roberto Filho, conta um pouquinho da sua história de vida, como tudo como tudo começou, de onde você vem, as suas origens, Perfeito. Obrigado pela pergunta, Roninho. Bem, eu sou uma pessoa que brinca até muito que eu sou aquele natividadense raiz, Roninho. Eu nasci e cresci em Natividade, Resido hoje na Rua do Campo, local que eu cresci, Sou filho de natividadenses, o Roberto e a Alba, servidores públicos também, Meu pai Roberto, ele foi bancário do Banerj, depois policial civil, se aposentou, já aposentado como comissário de polícia civil. Minha mãe Alba, filha do Demar Siqueira, agricultor de Natividade, ela trabalhou muito tempo na prefeitura enquanto contratada, atuou como agente de saúde do município, atuou dentro da biblioteca municipal muito tempo, quando a biblioteca e o museu funcionava ali no centro, e hoje ela é servidora do município, professora, atua na educação infantil, são referências importantes na minha vida, inclusive como servidor público. Irmão da Noé e da Natália, também servidoras públicas, É uma família de servidores públicos. A Natália trabalha na Câmara Municipal, a Noélia é servidora da Caixa Econômica. A gente é uma família como qualquer outra família de Natividade, Certo. Eu estudei grande parte do meu ciclo básico aqui, na educação pública de Natividade. Estudei lá no Jardim, no Norberto Marques, Depois estudei meu ensino fundamental no Portela, meu ensino médio no Estadual. Desse período de ensino básico, apenas 2 anos que eu fiquei fora, fiz a minha alfabetização antigo CA na Tia Maninha, E por conta da minha idade eu não consegui ingressar na escola pública, porque eu era muito novo, na primeira série, então eu estudei a primeira série no Centro Educacional Natividadense, o antigo CEM também, uma escola que existia aqui na minha época, aqui no município. É interessante que nesse fluxo, nesse período em que eu estudei dentro da educação básica, a gente teve contato com as dificuldades, com os percalços que a educação pública do município passa. Em muitos momentos, professores que revezavam em disciplinas que não eram da alçada deles, mas que tinha ali domínio, que tinha certa formação correlata, dificuldade de muitos professores de chegar no próprio local de trabalho, E ali a gente fez muitas amizades, seja com colegas alunos, com professores. Me recordo, inclusive, de um professor que é muito marcante na minha vida, no ensino, ainda era no ensino fundamental, só que depois ele veio ser meu professor no ensino médio, que é o professor Adilson, lá do Coqueiro, professor de matemática. Na época, eu era muito jovem, eu tinha vontade, Roninho, de ser cadete da aeronáutica, estudar na EPICAR. Então, eu e mais alguns amigos, o Heitor Lixotti, filho do Edson, que tinha uma pizzaria aqui no centro da cidade, o Serginho Patusco, filho do Serginho, que tem ali um bar no Pito, na época também o Sérgio Filho do Serginho do Açougue, o Marquinhos Baleia, filho do Marquinhos, a gente conhece ele carinhosamente, Marquinhos Arenari, como Marquinhos Baleia. A gente tinha vontade de tentar essa vida militar, e o Adilson, já conheci o Heitor, ele se voluntariou na época e foi dando aula particular para a gente no contraturno do nosso curso regular de ensino fundamental de matemática. Eu acho que aquilo ali foi muito marcante, até nessa perspectiva de um professor que fez para além, para conseguir fazer com que jovens de uma cidade do interior aqui conseguissem realizar seu sonho. Aquilo ali me apaixonei pela matemática, aprendi muito, evolui muito, e aquilo ali foi muito marcante. Então, é uma pessoa que eu sempre gosto de lembrar, e essa semana, inclusive, uma amiga que tem caminhado muito com a gente, que é a Anelisa, ela fez uma homenagem lá para o Adilson, por conta do filho dela, ser aluna dele, e eu relembrei isso, e foi um momento que eu acho que é até interessante trazer nesse momento de apresentação, porque consegue rememorar pessoas que enchem nosso coração de gratidão,
que conseguem, estimulam a gente nessa lógica do próprio serviço público. Bem, aí chega um momento que é um momento assim mais delicado da vida de um jovem, né? Inclusive um jovem natividadense, que é a hora de encerrou ali o ciclo básico, vai para a universidade. Aí, o que eu vou fazer? É muito difícil a gente decidir o que a gente vai ser no futuro tão novo. Aquela dúvida, né? Aquela dúvida de 17 anos, 16 anos, e aí? Então, comecei a pensar, opa, o que eu vou fazer, né? E ali a gente tinha naquela época um polo da UF em Itaperuna, né? Uma parceria entre a prefeitura e a universidade, onde a gente tinha, os professores da universidade vinham num local cedido pela prefeitura para ministrar aula, como se fosse uma extensão de uma sala de aula regular lá de Niterói, da sede da UF lá em Niterói. E eu falei, por que não? Alguns colegas também fizeram vestibular, prestei vestibular, consegui aprovar, ainda meio na dúvida, e administração, será que é isso mesmo? E à medida que a gente foi cursando, a gente foi se apaixonando por aquilo, né? E o interessante é que a administração na UF não é uma administração de empresas, é uma administração geral, então uma administração pública e privada. Você é formado em administração? Sou formado em administração. Eu também sou formado em administração. É um curso apaixonante, né? Totalmente. Que se é um leque, né? Abre um leque de opções. Exato, a gente consegue ter, né, uma gama gigante de oportunidades na nossa vida. E ali eu já comecei a me encantar pela administração pública. Naquele momento, eu já começo a ter uma vivência política também, né, dentro do movimento estudantil, que é uma fonte importante de formação política, na luta em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. Né. Ali eu também conheço o próprio PSOL, partido que faço parte hoje, venho me filiar, se não me engano, em 2007, né, e aquilo ali foi um período de muito aprendizado. E tendo como referência a minha família, nessa lógica de servidores públicos, meu pai, minha mãe, né, no final da minha faculdade ali eu já começo a falar, não, eu acho bacana, eu quero ser servidor público também. E ali eu começo a prestar vários concursos, virei concurseiro, né? Tem aí várias pessoas hoje que se identificam nessa, quase uma profissão, né? O concurseiro. Então prestei concurso para várias áreas, Caixa Econômica Federal na época, onde eu descobri que eu tinha problema de vista, né? Eu estava preenchendo o gabarito no final, não conseguia enxergar nada, e aquilo dali começou a me dar uma agonia. Ali eu fui fazer meu exame de vista e descobri que eu precisava usar óculos. Fiz Ministério Público da União, fiz Ministério do Trabalho, INSS. Ali eu consegui ficar muito bem colocado na época no INSS, fui aprovado e convocado depois para o Ministério do Trabalho, declinei dessa convocação, fiz a minha cartinha lá, entreguei. E ali minha irmã, Natália, ela fazia eletrotécnica no IFE. Eu ainda não tinha essa dimensão do que era o Instituto Federal. A gente conhecia o Cefet, a gente conhecia, né, a universidade pública, e essa nova institucionalidade eu não tinha essa compreensão ainda. Falei, pô, bacana, irmão, vou fazer esse concurso. Aí fui a campus na época da prova, prestei esse concurso, tive a felicidade de ser aprovado e ingressar na área como técnico administrativo de educação no cargo de assistente à administração na época. E ali eu ingressei, né, no serviço público como servidor. É interessante chamar a atenção que a minha paixão por administração pública foi tão marcante dentro da universidade que meu trabalho de conclusão de curso no TCC, o terror de muita gente, foi trabalhando em cima da transparência na administração pública. Ali eu já tinha uma ligação interessante com a administração pública, e aquele momento ali foi um momento que contribuiu muito para a minha formação. Aí no IFE, né, o IFE incentiva muito a nossa qualificação, né, que a gente possa estar sempre buscando mais conhecimento. Falei, pô, sou administrador, estou aqui numa instituição de ensino, comecei a compreender a complexidade e o quanto é gigante no sentido de ser muito bom o Instituto Federal. E ali eu fui e fiz uma especialização, procurei uma especialização semipresencial na época para gestão educacional, então eu tenho especialização em gestão educacional, onde eu tinha parte do conteúdo em EAD e encontros presenciais aos sábados. E ali eu consegui essa especialização. Ali, né, já tive um reconhecimento da gestão, antes a gestão da professora Michele, que era a diretora-geral do campus que eu atuava, o campus de Itaperuna. Comecei em Quissamã, consegui rapidamente remover por permuta para Itaperuna, ficar mais pertinho de casa, que é o nosso sonho sempre, né? E ali, ela já começou, tive ali um convite para a minha primeira função dentro da gestão pública como gestor público, né, coordenador de transporte, pelo reconhecimento do meu trabalho, da minha dedicação, do meu compromisso institucional. E o IFE ele valoriza muito essa capacitação que eu tinha falado. Então ali mesmo eu já comecei a fazer o meu mestrado, procurei um mestrado também dentro dessa área,
que eu já tenho afinidade. Ingressei no mestrado em Engenharia de Produção na Universidade Cândido Mendes, em 2013. Né? Ali foi muito interessante, a gente conseguiu ter um aprendizado muito grande também. Eu tive contato com professores de excelência lá, inclusive, por mais que a gente tenha afinidade ou não afinidade política com algumas figuras, eu tive aula, por exemplo, com o Paulo Tafner, que foi da parte de fazenda, se eu não me engano, do Garotinho, do governo do estado. Né? Então, assim, a gente teve referências importantes. Eu gosto muito, inclusive, de ouvir pessoas que pensam diferente, porque isso consegue, de alguma forma, contribuir para o meu amadurecimento, para o meu aprendizado, até mesmo para reafirmar as convicções que eu tenho. Né? É importante saber escutar as pessoas. Ali eu trabalhei com pesquisa dentro da dissertação de mestrado, sob orientação da professora Elzira, né, que é até do Departamento de Geografia, junto com o marido dela também, que foi meu professor, Departamento de Geografia da UF Campus. E ali eu trabalhei uma pesquisa voltada ao turismo religioso como vetor de desenvolvimento aqui do município. Certo. Né? Então, a minha dissertação ela tem relação com o município, e nessa que é uma das vocações que a gente identifica, que as pessoas muitas vezes discutem, a gente tem ali um material científico que serve para embasar muitas vezes, né, as políticas públicas dentro desse setor, dentro do município. Então a gente conseguiu produzir uma dissertação, teve um artigo aprovado em uma revista nacional da parte de desenvolvimento, né, em gestão. E dando sequência ali, Michele gostando do meu trabalho, minha diretora, eu fui evoluindo para outras funções de gestão dentro da instituição, outras coordenações, até chegar a uma direção sistêmica. Então ali eu atuei na direção de política estudantil, de pesquisa e extensão, na parte de ciência estudantil, de extensão da instituição, né, desse transbordo do que a gente produz lá para fora da instituição, de pesquisa, de produzir conhecimento. Então eu fui gestor da pasta durante muito tempo, né, até a minha saída do IF Itaperuna, momento que a gente conseguiu ter um trabalho muito gratificante de reconhecimento, a gente saiu muito feliz de lá, mas aí eu pensei ali, já que eu estou aqui, dentro da parte da educação como educador, por que não tentar contribuir também numa outra perspectiva? E ali... Essa pergunta que eu ia até te fazer. Diante de todo esse conhecimento, né, você sempre teve contato com pessoas envolvidas em política, né? Em que momento você parou e pensou assim, cara, eu acho que eu posso ajudar mais na atividade, na questão da política, na questão da conversa, na questão do meu conhecimento adquirido? Qual foi o momento que você se despertou assim, eu vou ser pré-candidato a prefeito de Natividade? Qual foi esse momento, Roberto? Essa é uma pergunta que é difícil encontrar um marco temporal exato, né? Aí dentro dessa formação, por exemplo, depois eu vim fazer geografia, isso contribuiu muito para a minha formação política, inclusive, que a geografia ela traz muito da lógica de planejamento urbano, de meio ambiente, dessa relação, né, das pessoas com o meio que vive, o planejamento das cidades, uma parte econômica também muito importante, né? Cheguei, né, a estar como professor ali de administração, onde eu reforcei muito esse conhecimento meu da parte de administração, prestei um novo concurso e hoje, antes eu era técnico, passei para professor de administração, e ao passar professor de administração, eu fui atuar em PADO, hoje meu exercício é em PADO, então ele foi, de alguma forma, contribuindo para que eu pudesse, né, rever todo aquele conhecimento que eu tinha da faculdade de administração lá atrás, da administração pública, aquilo, para além da prática enquanto gestor, foi me revigorando enquanto administrador. Virei, né, já ali assumi a parte de planejamento institucional dentro da gestão do Arthur, que é o diretor de PADO, já me conhecia, já me fez convite por conhecer o meu trabalho. E ali eu pensei, há muito tempo, né, eu já tenho essa predisposição política, já sou filiado a partido político, tenho uma experiência do movimento estudantil, na luta estudantil, do movimento sindical, dessa participação no IF, filiado ao Sinasef, que é o sindicato que representa a categoria dos profissionais da educação federal. Então pensei, poxa, não tem hoje opções que talvez representem o meu anseio. Aí não estou falando só no cenário político de hoje, não. Certo. Na lógica política como um todo. Então, por que não, né, colocar à disposição da comunidade, da sociedade, do povo, tudo aquilo que eu aprendi, toda aquela experiência que eu tive? Tem algumas frases que são muito interessantes e estimulam muito, né? Que é, por exemplo, se você não encontra naquele ambiente algo que representa aquilo que você quer como opção, por que você não ser a opção? Tem uma frase do Paulo Freire, que é um educador muito referência naquilo que eu acredito,
que é no sentido de que é preciso esperança. Eu vou resumir de forma muito simples, não com as palavras dele, mas de forma muito simples. Mas esperança, né, do verbo esperançar, não do verbo esperar. Né? A gente não tem que ter esperança esperando que algo aconteça, mas esperançar no sentido de correr atrás, de fazer, de agir, de tomar como ação aquilo que se espera. Então, são frases, estímulos e pensamentos, Roninho, que contribuíram muito para que eu pensasse nesse momento assim, olha, tudo na minha vida me conduziu a estar preparado para esse momento. Então, por que não colocar o meu nome à disposição dos natividadenses nesse pleito como pré-candidato? E assim, né, a gente teve aí as nossas reuniões partidárias, a gente conversou muito dentro do pessoal, a gente teve uma conferência eleitoral, o pessoal tem esse papel muito democrático da escolha dos seus pré-candidatos. Então, a gente teve um trabalho de consolidação do pessoal muito forte, da camarada Anne, né, que é a presidente do nosso partido hoje no município, correu muito atrás dessa consolidação, e a partir dessa disputa, o partido conseguiu concordar aí que eu viesse a ser o nome como pré-candidatura nesse pleito de 2024 para o Executivo Municipal. E como você vê a política nesse papel de transformação do município, das pessoas? Então, a política, a gente vive política, né? Eu brincava desde quando era criança, né, que eu era o prefeito da Rua do Campo. As pessoas que me conhecem lá na Rua do Campo sabem, né, que tem esse tino há muito tempo. E a política, ela é um meio de transformação. Acredito muito no papel do Estado como quem deve cuidar das pessoas, né? Construir os meios para que a gente consiga ter aquilo que hoje a gente identifica como não é uma realidade, que é um ponto de partida igual para as pessoas, né? A gente fala muito sobre que todo mundo tem oportunidade, mas isso acaba que não se materializa numa realidade porque as pessoas muitas vezes não têm pontos de partida iguais. Né? Eu, por exemplo, precisei, graças aos privilégios que eu tive durante a minha vida, me esforçar muito menos para ter um resultado de qualidade de vida muito maior do que pessoas, né, que se esforçam muito mais, se esforçaram muito mais e talvez não conseguiram alcançar os mesmos resultados que eu. Muitas pessoas vão se conformar e falar, isso é o mundo funciona assim. Mas isso me incomoda, isso eu não entendo como justiça. E eu vejo na política, e muito relacionado, e por isso, inclusive, eu escolhi o PSOL como um partido para poder estar ingressando, muito não como o PSOL formador da minha convicção política, mas no PSOL, dentro daquilo que eu acreditava, ser um representante, um expoente daquilo que eu acreditava. Por que não, então, pensar alternativas para que a gente pudesse equilibrar esse jogo, né? Já que a gente pensa em dar oportunidade, não adianta a gente dar oportunidade onde as pessoas não têm um ponto de partida igual. Então eu entendo que a política ela tem esse papel de construir mecanismos que permitam, através da educação, da assistência social, desenvolvimento para gerar emprego e renda, da saúde, da cultura e do lazer, de construir um ambiente favorável para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Certo. Aí sim, o mesmo ponto de partida, perdão. Aí sim, a partir do ponto de partida próximo, pelo menos, né, quando a gente pensa numa lógica de justiça social, de raça e de gênero, né, a gente consegue sim, através da política, acredito isso, fazer com que as pessoas aí sim vão ter oportunidades iguais. A partir disso, eu acho que a política é um instrumento crucial para que isso seja possível. Certo. Olha, nós estamos conversando aqui com o Roberto Lanes, o professor Robertinho, né, da Rua do Campo. Não é isso, Robertinho? Mais uma vez agradecer a sua disponibilidade aqui com a gente. O Robertinho, que é pré-candidato a prefeito aqui do município de Natividade. Então, Robertinho, vamos, eu já estou olhando lá na frente. Vamos supor, né, que você se torne o prefeito de Natividade. Qual a sua visão política desses 4 anos? O que você... qual é a mudança mais assim necessária, né? Porque o que a gente vê hoje na atividade, né? O município está estagnado, né? E qual assim a mudança, digamos, mais radical que o professor Robertinho faria nesses 4 anos aí de governo? Essa pergunta é uma pergunta interessante, Roninho. Obrigado por fazer. Mais uma vez agradeço esse espaço, como um espaço para a gente poder estar se apresentando. Assim, eu espero, aí não só, né, com o professor Roberto Filho lá eleito, mas eu espero que qualquer pessoa que esteja na gestão pública, a gente possa fazer com que as pessoas de Natividade voltem a ser apaixonadas por Natividade como eu sou. A gente brinca, eu estava conversando com uma apoiadora recente, eu não vou nem citar nomes, porque não sei se ela gostaria, né, que eu citasse o nome, mas é interessante, porque talvez a gente tenha vivido
uma das últimas gerações que pôde aproveitar na atividade, né? A gente aproveitou, teve momentos de lazer, teve momentos de oportunidades aqui dentro do município, com a educação funcionando bacana, ainda com os desafios que tinha. Então, assim, eu acredito, né, que é necessário que a gente consiga criar um ambiente. Aí quando eu falo a gente, eu não estou falando do professor Roberto, do pessoal, simplesmente. Qualquer gestor público que esteja lá, eu penso na gestão do município, ela precisa criar um ambiente que dê dignidade às pessoas, que dê qualidade de vida às pessoas, que as pessoas tenham oportunidade de emprego, as pessoas possam ter uma renda digna, que elas possam ter opções culturais de lazer, que as pessoas consigam entender um pouco da sua história, das suas tradições. Quantas atividades culturais, quantos produtores, né, de cultura a gente tem na atividade que ficam muitas vezes à margem, esquecidos. Isso precisa ser valorizado para as pessoas criarem essa identidade, esse pertencimento. Quantos amigos a gente tem que morar fora e ficam doidos para poder estar aqui na primeira oportunidade? Esse pertencimento, esse amor. Eu acredito que o futuro, né, a gente espera que nesse futuro as pessoas possam de novo ter esse sentimento, esse amor, esse carinho por atividade, que eu acredito que eu tenho, que eu acredito que você tem, que eu acredito que muitos de nós que vivemos nossa geração tem, mas que talvez hoje a juventude, pela ausência de oportunidades, pela forma como a cidade está hoje, não é fruto só de uma gestão, é fruto de uma construção de gestões, né? Elas acabam, né, não enxergando essa oportunidade. Então, na primeira oportunidade, penso o quê? Quero sair de inatividade. Meu pensamento é outro, né? Eu quero voltar. O que você pensa, né, como um cara que tem uma vida pública, o que você pensa na juventude, logicamente, mas o que você, assim, para e analisa, cara, o que a gente pode trazer para a natividade, para melhorar a economia, geração de empregos, o que você tem alguma visão? Porque hoje, né, infelizmente, o que acontece no nosso município, os jovens atingem uma certa idade quando se formam, né, vai na universidade, se formam quando está pronto para trabalhar, não tem emprego aqui na atividade, né, não tem oportunidades. O que você, qual a sua visão sobre isso? Rolim, é muito interessante porque realmente, assim, a gente tem um desperdício de talentos, né? Pessoas maravilhosas, geniais. Quantos amigos e amigas a gente tem que estão aí deslanchando, né? Brincando aquele meme do foguetinho, decolando aí em várias áreas do Brasil, do mundo. A gente tem muitos natividadenses fora do Brasil, inclusive, contribuindo com todo aquele conhecimento e experiência para o desenvolvimento de outros locais. Mas não fazem isso porque querem, muitas vezes, né? Sim. Fazem isso porque falta oportunidade. Então, assim, a gente tem vários eixos que a gente pode pensar. Obviamente, eu não estou aqui para poder colocar proposta. Proposta a gente vai tendo no momento específico, né, da campanha dentro da legislação eleitoral. Mas, enquanto cidadão, pensando nessa perspectiva, assim, né, de como os gestores públicos do município podem contribuir nessa área do desenvolvimento. Então, se eu falar nós, temos, né, não sou eu, o município tem, né? A gente tem aqueles eixos que já são, vamos dizer assim, vocacionados dentro do município. Então, a gente tem um setor muito importante de agricultura, um setor potencial de turismo, né? O setor de agricultura hoje a gente não consegue ter a organização que os nossos vizinhos têm, por exemplo, né? Em Purilândia e Santa Clara, pertencentes a Porciúncula, a agricultura de Varriçai, mas a gente tem potencial. Acredito que falta muito, talvez, uma parceria mais forte do poder público do município em incentivar, em estar ali dando assistência técnica, em capacitando as pessoas. Muitas vezes a gente cobra o setor produzir, mas qual é a contrapartida que o município faz para poder contribuir com assistência técnica, com organização, né, dos produtores num formato associativista, cooperativista, para poder ganhar em compra, né? Você consegue comprar em escala e ter insumos mais baratos, você consegue ter mercadorias a serem vendidas em escala e ter ganhos mais altos, né? Como a gente pode contribuir para que essa relação do agricultor seja uma relação mais positiva com o meio ambiente? Tenho certeza que todo agricultor que a gente tem no município, a gente tem um predomínio de pequenos agricultores, eles querem uma relação boa com o meio ambiente, eles querem ter ali água pura para poder estar produzindo e consumindo, querem ter mata, porque isso daí vai gerar água, querem ter um espaço que pode refrescar o ambiente que ele está. Muitas vezes a legislação vem e cobra, mas o que o poder público ele faz para poder permitir, dar condições que essas pessoas atendam essa legislação? Então é fundamental que exista uma relação de parceria para o desenvolvimento efetivo desse setor. Fortalecer talvez a própria cooperativa, como a legislação vai permitir que a gente encontre, né, a gente que eu digo município, né, possa ter uma parceria muito próxima da cooperativa para que ela passe. Não quer dizer que não seja importante, mas passe de um órgão hoje, né, de uma empresa hoje que atravessa o produto in natura e possa agregar valor a esse produto.
Como que o município pode contribuir para isso, né? Essa é uma lógica. Então, a lógica da agricultura é essa parceria para poder aproveitar essa vocação que a gente tem e dali a gente conseguir fazer extensão universitária, trazer alguns técnicos, fortalecer. Porque a gente tem órgãos muito bons, por exemplo, como a Emater, que infelizmente foram sucateados, né? Não consegue dar assistência que dava no passado. Então a gente precisa fazer com que o município, então, tenha protagonismo nisso. O município precisa ter protagonismo. O turismo é muito confortável para mim falar, por conta do que eu trabalhei enquanto pesquisador nessa área, né? Então a gente conseguiu identificar lá essa vocação, que é uma vocação que a gente fala muito, mas a gente tem material científico que comprova essa vocação para o turismo religioso. É uma forma que tem aí duas vertentes, tem uma vertente econômica importante e uma vertente religiosa mesmo, poder de alguma forma dar visibilidade à religião. E eu, né, como cristão, gosto muito da possibilidade do nosso santuário fazer isso. Digo que além de ser cristão, eu respeito todas as religiões, não tolero, porque tolerar é muito pouco, eu respeito as religiões, mas já que a gente tem uma fonte de turismo religioso aqui, é algo que a gente pode contribuir para o desenvolvimento, para gerar emprego e renda para as pessoas. Então a gente tem essa área, a gente pode avançar para outras áreas de turismo, o turismo de aventura, o turismo rural, o turismo histórico, o turismo de eventos, Roninho, é algo muito importante também, que além de trazer pessoas de fora, dinamismo a economia. A gente precisa de eventos dentro do município, e eventos fortalecidos para que o comércio funcione. A pessoa quer comprar uma roupa, quer comprar um sapato, quer cortar o cabelo. Eventos, Robertinho, já te cortando, mas você vai falando, eu vou criando um filme na minha cabeça, né? Eventos, aquilo que você falou muito importante, que gere renda para o município, mas eventos que não fiquem só, né? Eu não estou falando mal, eu estou falando a realidade do que acontece no nosso município hoje. Eventos que não só eventos que fiquem barracas de bebida no local e uma banda tocando, né? Tem que ter coisas mais, tem que ter atrações, né? Artesanais, né? Culturais, né? Porque ultimamente o que a gente vê aqui em Natividade são eventos que não estou aqui descriminalizando ninguém, estou falando o que as pessoas comentam comigo, porque a gente mexe com evento, mexo com evento em toda a região e vejo várias coisas. Hoje na Atividade, a maioria dos eventos na Atividade hoje é uma banda tocando no palanque e a Avenida Amaral Peixoto só de barraca de bebida, de comida. Então, isso tem que ser mudado também, né? Esse tipo de evento ele tem o seu papel, porque ele consegue dinamizar economicamente, mas é preciso avançar. É preciso, como você colocou muito bem, Roninho, prestigiar as bandas locais, né? A gente tem aqui, na nossa época, quantas bandas tinham? Por conta dessa ausência de prestígio, até existe, é inegável que existe, mas como não tem como já teve, né? Você vê que desestimulou. Hoje são poucas as bandas que persistem. Barriçai tem um exemplo muito bacana, que tem uma associação lá, existe uma parceria onde as bandas locais sempre estão participando dos eventos. Esse é um ponto importante. E o que você coloca que é fundamental, manifestações culturais, a gente precisa trazer as pessoas da cultura para dentro dos eventos. Trazer e resgatar, né? Exato. Trazer e resgatar a nossa cultura, que a nossa cultura também está esquecida, né, Roberto? Exato. Quando você começa a trazer essas pessoas, você estimula que aqueles que talvez estavam desanimados, né, tinham perdido a esperança, voltem a ter. E com isso a gente consegue incentivar novas pessoas, vai incentivar novas bandas, vai incentivar novas manifestações culturais. Eu, por exemplo, tenho estado muito perto, né, de um grupo cultural muito importante. Tem até tentado incentivar um amigo a ser pré-candidato a vereador, que é o Fagner, lá do Cantinho do Fiorello, o mestre Fagner, como a gente conhece, que é filho do Joaquim Cipó, que é o Bate-Lata. Então ele tem lá o Nós do Morro, né, que é um bloco muito interessante, que participou, inclusive, do Carnaval, né? Tem, né, o João Caxambu lá da Herdeiras de Maria, também dentro daquela mesma família. A gente tem Folia de Reis, tem ali no Pito, tem no Cantinho, vi ele que teve a entrega lá no Pedro Gomes, né? Então, assim, a gente tem muitas manifestações culturais que muitas vezes, por falta de incentivo, de apoio, acabam ficando, não vamos dizer à margem, mas ficando ali ainda sem poder mostrar todo o potencial que tem. Fora, sem dúvida, aqueles, né, guerreiros do teatro, da cultura de natividade, como o Kleber Andrade, pessoa que eu adoro, que eu estou sempre em contato, que está construindo com a gente essa pré-campanha, o Marcelo, o Jô Ramalho, né, o Leandro, pessoas aí que são batalhadores num ambiente onde muitas vezes a gente tem aí que a gente identifica que eles se viram em editais, porque muitas vezes falta do poder público talvez aí um incentivo mais forte, um incentivo mais próximo nessa construção. Então é importante, seja lá quem for, as pessoas que estiverem à frente da gestão do município nos próximos anos, ainda assim a própria gestão que está atual,
A gente precisa dar atenção à cultura do município. Isso são fatores que vão contribuir para o desenvolvimento. Roninho, só um parênteses que eu acho importante colocar, que é uma pauta muito interessante do pessoal também, que muitas vezes a gente fala, acho que todo mundo aqui concorda que é necessário trazer indústrias para o município, acho que todas as pré-candidaturas, ou todas as pessoas, mesmo que a gente for conversar, entendem a preocupação e a necessidade de trazer indústria. A gente está num local muito positivo, né? A gente está aqui no Rio, mas está muito próximo de Minas, do Espírito Santo, tem rodovias muito interessantes aqui para planejamento logístico dessas empresas que possam atender essa região aqui, né, nesse encontro, nessa tríplice fronteira, vamos dizer assim. Então, assim, é uma frente importante, mas o pessoal tem uma outra frente também que é interessante, que a gente chama de economia solidária, que é muito próxima à lógica da associação, que é construir alternativas para as pessoas que produzem determinado produto ou prestam determinado serviço para se juntarem e construir empresas de autogestão. O que isso quer dizer? Empresas que não têm um dono, né? Empresas onde todos ali têm poder e voz que podem decidir. Nisso você consegue ter uma escala de produção maior, é muito próximo à lógica da cooperativa e da associação. Né? Você consegue ter grande escala em produção, consegue ter venda e atender demandas maiores, consegue reduzir custo de insumo, que você vai comprar em quantidade maior do que eu, um produtor individual fazendo algo, e com isso a gente consegue também, de alguma forma, dinamizar a economia local. Então a gente vê esse exemplo em muitos municípios, principalmente municípios de regiões empobrecidas. As pessoas conseguem, como alternativa para o desenvolvimento, para a geração de emprego e renda, construir muito de empresas e empreendimentos na lógica de economia solidária. Robertinho, todo mundo sabe, né? Não preciso ficar falando, mas é só para poder encaixar numa pergunta que eu quero te fazer, é que a TV Natividade, eu particularmente, eu rodo todo o município, eu conheço na palma da minha mão praticamente 90% do município de Natividade. Quando teve aquele burburinho, aquele zum que o Robertinho seria pré-candidato a prefeito, o que eu pude observar, isso eu vou te falar agora, você não está nem sabendo, mas eu vou te falar, vou te relatar, né, que isso é verídico, não estou inventando, é o que o pessoal fala. Muitos jovens da faixa de 20 a 30 anos falam que votam em você. Que se você realmente vier como candidato, você hoje, né, pré-candidato, né, a gente, no caso, acho que é só em agosto né, em agosto que você vai mesmo registrar, mas você tem essa noção? Eu estou te falando isso porque eu estou te pegando de surpresa, porque eu ouço muito jovens de 20, na faixa etária de 20 a 30 anos, falando que você é a melhor opção. Acho interessante, Joninho, fico feliz, muito feliz em receber essa notícia, essa informação. Como você falou, né, a gente está num processo de pré-campanha, mais de apresentação mesmo, de convite às pessoas a me conhecerem, a procurar, a vir conversar com a gente para poder entender um pouquinho melhor quem é o professor Roberto Filho. É interessante colocar até que a gente tem um movimento que a gente está construindo dentro do pessoal, que é o Ouvir para Organizar. Vou fazer até um merchan aqui. Pode, ficar à vontade. Rony, só acessar lá o perfil do pessoal, @pessoalnatividade. No Instagram? No Instagram. A gente tem lá um link. Qual o nome? @pessoalnatividade. Lá a gente tem um link do movimento Ouvir para Organizar. Que a gente pretende, né, enquanto opção política do município, não a pré-candidatura, o pessoal enquanto opção política, organizar a luta e mobilizar essa luta em defesa dos direitos e ampliação dos direitos para a população trabalhadora do município. Bem, isso é importante por quê? Porque a juventude consegue identificar muitas vezes nessa opção diferente, numa opção, vamos dizer assim, de mudança, de renovação, a esperança da construção de algo novo, né? Mas, Roninho, apesar de ficar muito feliz com essa notícia, né, com essa informação que você passa... Primeira mão. A gente quer conversar com todo mundo, né? Certo. A gente está numa lógica hoje, a gente vive num contexto muito polarizado, de muita disputa no contexto nacional. A gente quer muito, inclusive, afastar um pouco essas brigas. A gente quer conversar e ouvir as pessoas. Hoje no Brasil se fala em direita e esquerda, né? Direita e esquerda. A gente tem posicionamentos diferentes, leituras e compreensões do mundo diferentes, né? O importante é que a gente saiba ouvir. Como eu brinquei lá atrás, dentro da minha formação, eu sempre estive aberto a ouvir as pessoas que pensam diferente, de forma respeitosa, né, de forma crítica, obviamente, de firmeza quando precisa ser firme, né? Mas é importante saber ouvir. As pessoas têm perdido essa capacidade de dialogar, de conversar e ouvir. Então a gente pretende, enquanto pré-candidatura, furar essa bolha.
Então, eu quero que os adultos, que os idosos, a melhor idade, né, todos eles possam compreender, né, o papel transformador que a gente, enquanto pré-candidatura, tem, né, na lógica de implementação do próprio pessoal, consolidação do pessoal no município, para além da lógica de candidatura e pré-candidatura. Né? A gente tem se colocado como uma opção de escuta das pessoas, a gente quer ouvir cada um e cada uma, a gente quer ouvir de todas as idades, de todos os sexos, de todos os gêneros, de todas as religiões, de todas as raças, a gente quer ouvir as pessoas para, a partir disso, ser um instrumento, seja dentro da política, seja dentro dos movimentos sociais, dos espaços de discussão política, né? Mesmo não política eleitoral, mas a gente pretende, né, enquanto partido político aqui na atividade, defender os direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras e lutar pela ampliação desses direitos. O que a gente quer mesmo é um mundo mais justo, um mundo onde a gente tem justiça social, de raça, de gênero, uma relação boa, saudável com o meio ambiente, né? A gente pensa muito nessa lógica, não dá para poder destruir tudo. A gente, né, identifica aí no mundo tantas coisas ruins que acontecem devido muitas vezes, né, essa relação não tão bacana, não tão como deveria ser com o meio ambiente. Então é importante que a gente consiga construir e passe essa imagem, né, do pessoal como essa opção para as pessoas aí, essa opção para as pessoas virem conversar com a gente, virem conversar com o partido, né, conversa com os filiados, venham conversar com a gente quanto pré-candidatura para a gente poder apresentar também, convide a gente para poder estar na casa de vocês, com os amigos, com a família. A gente quer furar bolha, a gente quer de fato mostrar como a política ela pode, de fato, transformar a vida das pessoas no dia a dia, sem esses fantasmas que eles conseguem construir para tentar aterrorizar as pessoas, como se, né, pensamentos diferentes fosse motivo de inimizade, de odiar as pessoas. Não, vamos construir com carinho, com respeito, com diálogo, né, essa conversa política aí, seja eleitoral, seja não eleitoral também, quanto construção partidária, para que na atividade aí possa avançar de forma respeitosa nesse ambiente. Robertinho, nós estamos aqui no nosso município estagnados mais ou menos desde os anos 90. Nós estagnamos e não temos evolução nos principais setores aí, da cidade. O que você vê de errado na política de inatividade? Fala, pô, isso aqui... Não falando de prefeitos, nada disso. O que na sua visão, o que você vê, pô, isso aqui não tá legal, isso aqui, se ficar insistindo nisso aqui, não vai funcionar? Roninha, essa é uma pergunta difícil, não é uma pergunta fácil. Se fosse uma pergunta fácil, todo mundo que passou por lá, ele conseguiria ou ela conseguiria, né, resolver os problemas do município. Gerir um município é muito complexo, né? Talvez muito também pela inexperiência das pessoas que passaram aí não é fazer crítica, né, questionar, quanto à questão da própria gestão, né? É preciso entender, né? É preciso compreender e ter experiência em gestão pública para poder, a partir disso, você conseguir diagnosticar bem, né, quais são as coisas que estão dando certo e as coisas que talvez precisam ser melhoradas. E muitos precisam, sem dúvida nenhuma. Um grande problema, Rony, que você coloca, é algo que a gente tem conversado muito dentro dos grupos de apoiadores, né? É que a gente tem um problema político brasileiro, que é a falta de continuidade das coisas que estão funcionando. Todo mundo que entra na política quer botar sua marca, quer descontinuar aquilo que muitas vezes está dando certo, porque aquilo dali vai lembrar de outra pessoa. A política não é isso, a gestão não é isso. Talvez a política, infelizmente, tenha sido isso. Mas sabe o que eu vejo? Para poder te dar um gancho, para a gente, né, te dar mais opção de pensar, porque por isso é que é bom a gente bater um papo, porque vai surgindo as ideias, mas o que eu vejo hoje, né, aqui na atividade, principalmente, isso tem em vários lugares, mas aqui na atividade está mais aflorado, os grupinhos. Hoje, se eu não for do grupo do Roberto Filho, você não é bem-vindo aqui na minha casa. Se você não for do grupo do fulano, do Roninho, você também não é bem-vindo aqui na minha casa. Eu acho que na atividade está faltando essa união em prol da população. Virou uma cidade de grupinhos. E aquilo que você falou, e falou muito bem, a gente precisa furar essa bolha, a gente precisa mudar essa ideia, porque você concorda comigo? Você tem essa visão também, que aqui na atividade, né, virou aqueles grupinhos, como chamado antigamente, o Clube da Luluzinha? É algo muito complicado, né? Isso não é algo de agora, né? É algo histórico, onde as pessoas muitas vezes elas querem, né, se agrupar em torno de algo que possa de alguma forma trazer algum tipo de benefício, algum tipo de ganho. Isso é muito nocivo quando a gente pensa numa mudança política. Todo mundo fala assim, eu quero mudar a política, eu quero transformar.
Mas a gente não consegue transformar a política fazendo da mesma forma, fazendo igual. E muitas vezes as pessoas falam, não quero transformar, e fazem as mesmas práticas. Se juntam aquelas pessoas talvez que não sejam as mais qualificadas, mas que de alguma forma identificam ali uma forma de ter um benefício futuro, né? Então, assim, e essa lógica, inclusive, da forma como a política tem sido levada a nível nacional, estadual e municipal também, de polarização, faz muito disso, que as pessoas queiram, né, tá ali agrupado em algo que seria uma caixinha fechada, e por meio dessa caixinha não quer entrar, não quer que ninguém entre, também não quer participar ou ouvir, né? Não quer... Exatamente, você falou uma coisa muito certa, porque você vai falando aquilo que eu vou te falando, mas cara, aqui na atividade, o que acontece? Às vezes você chega num lugar para trabalhar, às vezes você tem um pouco mais de conhecimento do que aquela pessoa, não é que você queira tomar o lugar daquela pessoa, mas para você poder agregar conhecimento, né? Tentar conversar, pô, vamos fazer assim diferente. Quando você começa a querer se destacar um pouquinho, eles automaticamente te eliminam, porque ficam com medo de não ser, começar a se destacar desse jeito e daqui a pouco ele está querendo apanhar o meu lugar. Eu vejo isso e vejo isso diariamente aqui no nosso município. Isso daí é uma lógica muito próxima à lógica de pessoas que não são preparadas para ser gestor. Porque o gestor não tem que ter medo daquele que sabe mais, pelo contrário, tem que trazer o que sabe mais para próximo. Porque você tem ali, com pessoas que sabem mais, a possibilidade de aprender e de se desenvolver também, né? Então, assim, essa lógica da administração pública pouco profissional, muito nessa lógica das pessoas estarem ali por afinidade puramente política, né? Isso acaba muitas vezes desembocando em situações como essa, né? As pessoas têm medo de perder porque elas não estão preparadas para aquilo que está colocado. E estar preparado não quer dizer que a gente é melhor ou pior que alguém, não. Pelo contrário, a gente está em constante aprendizado. Só que as trajetórias das nossas vidas, seja na parte acadêmica, profissional ou mesmo política, nos preparam, nos moldam, nos deixam melhores no sentido de estar ali mais aptos para aquele momento realizar determinada tarefa. Então a pessoa que está numa posição de gestão, ela tem que ser uma pessoa que saiba receber sugestão, que saiba receber crítica, porque a gente que é administrador, a gente sabe que crítica e sugestão é oportunidade. Obviamente vai ter momentos que a gente vai receber crítica e sugestão que talvez não sejam adequadas. A gente precisa saber filtrar, mas é preciso que a gente esteja aberto a discutir, a conversar, discutir quando eu falo no sentido respeitoso, né? Então, quando as pessoas não querem mais ouvir as outras, né, a gente vai ter um problema, a gente nunca vai conseguir, de fato, transformar a realidade. Então é preciso, eu bato muito nessa tecla, é preciso que as pessoas estejam abertas a ouvir. Eu quero ser ouvido, eu quero ouvir as outras pessoas. Já me falaram, Roninho, você não conversa com determinada pré-candidatura? Eu falei, converso. É importante conversar. A conversar, estar ali em contato com essa pessoa, vai transformar, vai mudar aquilo que você acredita? Talvez. Pode ser que eu aprenda. Vai mudar a convicção? Talvez não. Convicção não. Convicção é aquilo que está enraizado, que a gente tem muita certeza. Dependendo dos argumentos, obviamente, a gente consegue mudar a convicção. Porque aprendizado acontece e muda comportamento. Mas é mais difícil. Mas a gente precisa estar aberto a conversar. Eu falei, sem dúvida nenhuma, porque conversar, dialogar, todos nós precisamos. Eu não posso cobrar da população que me ouça, que converse comigo, se eu não estou disposto a também ouvir e conversar com qualquer pessoa que queira conversar comigo. Certo. Então, assim, a gente quando está preparado enquanto gestor, novamente, preparado não quer dizer pronto, quer dizer que a gente tem muito a aprender ainda, a gente precisa das pessoas para aprender, inclusive. A gente não está na ponta, muitas vezes, sentindo na pele o que as pessoas sentem, né? Então é muito fácil eu, num gabinete, decidir o que é melhor para a pessoa. Certo. Eu preciso ouvir, eu preciso saber a partir da perspectiva daquela pessoa, o que ela precisa. Quando falo a gestão pública, né? Então assim, Rony, a gente precisa furar bolha, a gente precisa romper com essa lógica de polarização, seja uma polarização de 2 pessoas, de 3 pessoas, de 4 pessoas, independente do número de pessoas que estejam envolvidas dentro do processo eleitoral, ou dos processos de disputa mesmo fora do processo eleitoral, que é só a parte mesmo dessa escuta, desse diálogo, dentro da conversa que a gente consegue efetivamente construir aquela transformação que a gente muitas vezes discursa. Mas discursar é fácil, a gente precisa botar em prática. E conversar, dialogar com as pessoas é a principal e inicial prática que a gente precisa para uma transformação real. Robertinho, hoje aqui no nosso município, uma das grandes válvulas de escape das crianças é o esporte, né? É uma das pequenas possibilidades que as crianças têm, principalmente de sair do mundo das drogas, que você sabe que é uma realidade triste, não só aqui no município, mas em todos os lugares do Brasil. Mas nós temos muitos destaques no esporte, apesar de pouco investimento, apesar de pouca
pouca ajuda. O que você, na sua visão, pode fazer para tentar melhorar o esporte no nosso município, que é um dos grandes destaques que nós temos aqui, com vários atletas profissionais, né, atletas ganhadores de medalha olímpica, né, futebol e outros esportes em geral. Bacana, Roninho. O que eu penso que um gestor público em atividade precisa nessa perspectiva? Não só do esporte, mas como você bem colocou, a gente precisa ocupar a cabeça e ocupar o tempo da juventude para evitar que ela se relacione com situações que são situações que a gente entende como inadequadas, ruins, que podem trazer grandes prejuízos à sua vida, de sua família, né? Então, assim, o esporte e a cultura têm papel fundamental. A gente precisa, né, incentivar. E quando eu digo incentivar, não é só da boca para fora. É preciso construir programas e projetos que garantam isso de forma perene. Não pode ser uma opção ou uma vontade de cada gestor público apoiar ou não. A gente precisa ter políticas que obriguem o gestor, né, a ter parte do seu orçamento anual dedicado a iniciativas nesse sentido. Certo. Que aí a gente vai conseguir ter algo que não seja uma escolha, mas uma compreensão enquanto sociedade que o esporte e a cultura elas são instrumentos de transformação de vida, né, de despertar sensibilidade, disciplina, respeito. São áreas que eu tenho um carinho muito grande e acredito, né, à toa que eu tenho conversado com pessoas, né, fazedores de cultura do nosso município, tenho uma relação muito boa com pessoas que constroem aí o esporte do município, tem uma relação bacana, acredito muito no trabalho, muitas vezes voluntário dessas pessoas, muitas vezes ali, né, dedicando, cortando da própria carne para conseguir, né, realizar o sonho de crianças e jovens do nosso município. Então isso precisa ser uma política que esteja alinhada em lei, que seja uma obrigação. E a gente precisa mais, a gente precisa ocupar essas praças do município, com entretenimento, com cultura, com lazer. Essas praças precisam ter iniciativas que consigam trazer essas crianças, trazer essas famílias, para que no final de semana, depois de uma semana de trabalho das famílias, de estudo dessas crianças, elas tenham a oportunidade de distrair, de se divertir, de ser criança e jovem, né? E do adulto também, de conseguir se divertir. Então é preciso que as pessoas que estão à frente da administração pública, sejam elas quem for, inclusive o próprio gestor atual, precisa pensar em implementações nesse sentido, né? É isso que eu acredito. Você, como, né, a gente está supondo que você ganha a eleição como prefeito, você sabe que você depende também da Câmara Municipal, né, dos vereadores, né? Como você vê hoje a atuação dos vereadores do nosso município? Como é que você hoje analisa o trabalho da Câmara Municipal? Bem, Rony, essa pergunta é uma pergunta que todos que se colocam numa posição de pré-candidatura executiva precisam refletir. Sem dúvida nenhuma, não existe, né, um gestor que possa trabalhar na prefeitura independente da Câmara. E a Câmara tem um papel fundamental. Por quê? Porque são pessoas, assim como o prefeito, escolhidas pela população, de forma certa ou errada, e não cabe a mim decidir, mas a população decidiu, que estão ali para poder fiscalizar o executivo e propor leis que vão contribuir para a governança municipal, né? Então, assim, essa relação precisa ser uma relação de cortesia, de respeito. Da mesma forma como a gente precisa dialogar com todo mundo e precisa ser ouvido e ouvir todo mundo, essa relação precisa ser refletida também com os vereadores. Claro, de forma respeitosa, ética, honesta, né? A gente precisa ter essa questão colocada, mas é preciso ter diálogo, independente do partido, daquilo que acredita, né, da própria atuação. Bem, julgar o mérito do trabalho deles é algo muito ruim, porque, né, você está ali com pessoas que podem estar se esforçando e talvez não estão conseguindo nenhum resultado, porque não é um trabalho único. Se é uma Câmara, você tem ali um grupo de pessoas para trabalhar junto. É um desafio trabalhar com pessoas, né? Felizmente, minha formação em administração me preparou para isso. Talvez ali muitas pessoas não estejam preparadas. Assim, eu vejo a Câmara muitas vezes muito apática, né? É muito aquém daquilo que é potencial. Não quer dizer que eles não possam melhorar enquanto pessoas. A gente identificou aí um desejo muito grande da população de ter pessoas ali que possam ter uma efetividade talvez maior. Mas aí quem vai decidir isso, quem precisa decidir isso é lá na frente, num processo eleitoral, a população. A gente, enquanto quem pleiteia um cargo, né, numa pré-campanha a prefeito, precisa respeitar a decisão soberana da população e, a partir dali, criar as relações que são necessárias para que o município consiga avançar.
A educação do nosso município, diante de toda dificuldade, né, funciona muito bem. A educação, né, eu acompanho, mas assim, o que você pode, diante do seu conhecimento, diante de toda essa realidade que a gente vive, o que você pode falar em benefício à educação, à saúde pública, né, que o pessoal também depende muito da saúde aqui, não só de Natividade, mas do Brasil inteiro. Fala um pouquinho, um resuminho aí sobre... Dentro daquilo que eu acredito, né, enquanto opinião pessoal mesmo, numa análise de políticas públicas dentro do município, lembrando que a gente ainda está num processo de pré-campanha, a gente não tem proposta. Esse movimento, inclusive, eu ouvi para organizar, vai contribuir muito para a construção de propostas, para a gente poder apresentar dentro do período eleitoral, né, respeitando as normativas do TSE. Mas essa área, pode dizer assim, a mais cara, ou talvez a mais... que eu tenho uma afinidade, um carinho maior para poder falar, que é a educação. Sou um educador, né? Educador por formação, sou licenciado em Geografia, contribuo muito para essa formação pedagógica, sou um gestor educacional em pós-graduação e sou professor. Trabalho há mais de 10 anos, quase 13 anos, completo agora no dia 4 de agosto, 13 anos de Serviço Público Federal como educador, antes como assistente de administração da Administração Pública Federal, dentro do Instituto Federal, e desde 2020 como professor da área de Gestão e Negócios, professor de administração. Preparo jovens e adultos, seja a nível técnico, a qualificação profissional, ensino superior, professor de graduação, ensino novos administradores. Tenho a oportunidade hoje de preparar aqueles administradores como eu fui preparado lá na UF no passado. Isso é muito gratificante para mim. Então o IFE, né, eu posso dizer isso, ele me trouxe ali uma ampliação muito grande nessa compreensão de educação. Uma educação muito próxima do modelo brisolista mesmo, de educação. A gente tem lá um ensino integrado, que integra técnico e ensino médio. A gente não tem ainda uma educação integral, mas a gente tem ali uma permanência grande dos alunos na escola com atividades. Então a gente tem atividades lá culturais, de pesquisa, de extensão, atividades vinculadas ao esporte. Então isso lá conseguiu contribuir muito para uma compreensão minha de um processo educacional mais ampliado, não só aquele processo da sala de aula, limitado a um quadro de horário muito específico. Então acredito que a educação no município ela pode caminhar para esse caminho. É um caminho que a gente consiga ocupar as escolas, ocupar no sentido de trazer muitas atividades para essas pessoas poderem, né, essas crianças, esses jovens, eles poderem estar preparados para a realidade que o mundo coloca hoje, né? Dentro da área de informática, de robótica, de línguas, de cultura, de saúde. Então, penso muito numa possibilidade, né, que o município, os gestores que estiverem à frente do município, possam avançar num sentido de uma educação integral, que consiga aproveitar todos esses ambientes, que as pessoas, os estudantes, eles não sintam a escola como uma obrigação, eu tenho que ir para lá, mas que eles sintam prazer, eu quero estar lá. Acho que é isso. Como você bem coloca, né, tem muitas iniciativas que são muito boas, que têm funcionado. E o problema da administração pública, muitas vezes, é aquilo que eu já comentei. As pessoas não querem continuar o que está funcionando por medo de carregar a marca de outras gestões. Não. Aquilo que está funcionando precisa ser mantido, onde pode ser melhorado, precisa ser melhorado. É assim que gestores sérios e comprometidos conseguem efetivamente contribuir, né, para que as pessoas possam, aí, de fato, ter uma vida mais digna, uma vida, né, com qualidade, e assim a gente consegue, de fato, transformar essa realidade. Isso na perspectiva de educação, né? Tive a oportunidade, eu fiz o meu curso de Geografia, Roninho, foi interessante que eu fiz ele no CEDERJ aqui, no CEDERJ de Natividade, né? O polo EAD que a gente tem aqui, ele é feito pela UERJ, né? E foi feito aqui. É interessante que eu vi o potencial que o CEDERJ tem dentro de Natividade para a formação da população trabalhadora. Eu estava lá trabalhando, e mesmo trabalhando, consegui fazer uma graduação. Né? Então, pessoas maravilhosas que trabalham, que atuam, se dedicam muito aqui. Por que não pensar em expansão dos cursos? Hoje só está com pedagogia, tinha pedagogia com geografia, hoje só pedagogia. Por que não expandir? Por que não fazer parcerias com o próprio Instituto Federal? Como a gente faz com o Sistema S, precisa manter algumas parcerias sim, mas trazer o próprio Instituto Federal para fazer atividade de qualificação, curso de qualificação aqui, talvez com um centro de referência, que é uma nomenclatura que a gente tem aí de uma unidade, né, vinculado com o campus do IFE, talvez ali do próprio campus de Itaperuna, né? Por que não pensar numa instituição pública de ensino superior presencial no município? Porque você falando em ensino superior, né, popularmente trazer uma faculdade para cá, né, isso, além de você
tá beneficiando os alunos, os estudantes, você beneficia também o próprio comércio local, né? Porque aí a pessoa procura, olha, eu preciso de uma casa para alugar, eu preciso de um lugar para comer, então você junta o útil ao agradável. Exato, o próprio CEDES já tem um papel muito importante nisso, nos dias de prova presencial de tutoria, né? O CEDES, apesar de estar sediado aqui, ele atende alunos, né, da região toda, de outras partes, inclusive de outros estados. Então você consegue, nos dias que as pessoas estão, que elas estão consumindo, elas precisam comprar uma água, precisam comprar um alimento, talvez pernoitar aqui num hotel, numa pousada do município. Então, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade que contribui para uma perspectiva de desenvolvimento. E tem mais, pensando na educação, uma luta que foi muito cara para mim no passado, continua sendo, a gente precisa também fortalecer a luta dos estudantes pela manutenção, quando eu falo a gente, é o município, não sou eu para candidato, a gestão pública, pela garantia do transporte universitário para os alunos que estudam em Itaperuna. É uma batalha, hoje a gente, né, tem no município essa possibilidade, já teve momentos que não foram possíveis, mas é uma garantia que precisa continuar, é uma garantia que precisa ser estendida para que esses estudantes consigam cursar a sua universidade, se qualificar e serem profissionais que, pensando numa lógica de desenvolvimento do município com oferta de trabalho e renda, as pessoas venham qualificadas a agregar no desenvolvimento do nosso município. Então é fundamental que a gente possa, nessa perspectiva da educação, contribuir dessa forma. Na saúde, não tem jeito, a gente precisa hoje avançar em um ponto que eu acho muito importante, que é fortalecer o nosso hospital. A gente precisa de uma referente de saúde, né? Tem os percalços, as dificuldades. A gente tem um exemplo, tem dois exemplos muito diferentes, né? A gente tem um exemplo de um hospital na mesma lógica, como Miracema, que estava numa situação muito difícil, hoje é uma referência na região e tem uma lógica filantrópica igual ao nosso hospital. Tem a própria municipalização da saúde em alguns aspectos, como acontece em Varriçai, que é um ponto positivo que contribui também para o avanço da saúde. A gente precisa conversar com as pessoas, conversar com os gestores, né? Aí a gente, que eu digo município, né? Para compreender como é possível contribuir para que a saúde possa, de fato, atender os anseios da população. E mais que isso, a gente precisa também da transparência. A gente precisa que as pessoas que estão com procedimentos, né, ou com exames a serem feitos, tenham ali transparência na marcação, transparência, né, na movimentação da fila desses exames. Transparência e agilidade, né, Robertinho? Agilidade, né? A gente precisa de ampliação de recursos para permitir a agilidade, precisa de uma gestão que compreenda, entenda e consiga gastar de forma eficiente esse recurso para diminuir fila. A gente teve um avanço dentro do governo federal numa tentativa de aporte de recursos no Brasil todo, para tentar zerar a fila de um monte de tipo de procedimento. Então é importante eu aproveitar essa oportunidade de dialogar com o Estado, com o governo federal, independente de quem seja o gestor municipal, de quem sejam os gestores dessas outras esferas. É preciso ter diálogo e ter, né, conversar de A a Z para trazer benefícios para o próprio município. E essa transparência vai permitir que as pessoas tenham confiança e possam segurar. As pessoas precisam, né, acreditar que vai funcionar, né? Outra coisa é a própria farmácia que a gente tem aqui. As pessoas precisam encontrar o remédio, a sobrevivência de muitas pessoas. A gente precisa ter um planejamento adequado e eficiente para que aqueles remédios que a gente sabe que são necessários para tantas pessoas, que são direito, não é um favor, é um direito, estejam disponíveis na hora que a pessoa precisa. Então, Roninha, assim, saúde e educação são pilares, são de certa forma até clichê, muitas vezes dentro do aspecto político, para comentários políticos, para promessas que a gente sempre vê muitas, mas você pode ter certeza que eu, como pessoa, como cidadão mesmo, acredito, né, que são áreas assim, cruciais, áreas fundamentais, áreas prioritárias para que o município consiga dar dignidade e qualidade de vida para as pessoas. Robertinho, hoje, na atividade, né, por falta de arrecadação, hoje o município na atividade vive muito de emendas parlamentares, né, emendas do governo estadual, emendas do governo federal. Como é que você, no caso, se você for eleito, né, como prefeito, como é que vai ser essa relação? O que você pensa, né? Porque hoje é primordial, né? Na atividade hoje depende de emendas parlamentares. Essa daí é uma medida hoje, né? A busca por emendas é importante, de certa forma é um paliativo dentro de um cenário que a gente tem de um município que não consegue produzir, não tem emprego e renda. Se não tem emprego e renda, não tem, né, uma economia pujante, a gente fica muito dependente de repasse do governo federal ou de emendas. Esse é um cenário ruim. É um cenário que a gente tem que passar o pires. Na experiência que eu tenho enquanto gestor público, a gente teve cenários dentro da educação que foi um pouco nesse sentido, Roninho. A gente tinha dificuldades orçamentárias e ter que passar o pires, né? Ter que ali conversar com
os parlamentares mesmo e apresentar os projetos, apresentar aquilo que a gente pretende enquanto educador e aquilo que a gente pode, a partir dos recursos alocados, contribuir para a transformação da vida das pessoas naquele ambiente. Então isso foi na educação, lá enquanto profissional. A gente precisa fazer isso também no município, né? Quando eu falo a gente, mais uma vez eu reforço, o poder público, ele precisa, né, fazer o que eu tenho falado aqui ao longo da entrevista, dialogar, conversar de A a Z, independente de qualquer característica, né, precisa conversar. E não é só conversar, não é só dizer que quer e que precisa, é preciso ter projeto. É preciso que a gente capacite as pessoas para apresentar projeto, apresentar número, apresentar estrutura, apresentar o impacto previsto que aquela ação parlamentar vai desembocar a partir do aceite daquela emenda chegar no município. Então é preciso ter isso muito documentado. Felizmente eu, como administrador, eu tenho, né, conhecimento na área de projeto e acredito que o gestor que estiver lá precisa montar uma equipe de projetos para poder, a partir dos projetos, da documentação dessas demandas, conseguir negociar e conversar, que é independente do que acredita cada parlamentar. O projeto ele é ali um documento de base, de referência, para que ele possa entender que aquilo dali sim é bom, aquilo dali sim vai trazer benefício, aquilo dali sim precisa ser investido. Então, não só projetos na lógica de engenharia, não é equipe de projeto de engenharia, mas também de engenharia, mas na educação, na saúde, na cultura. Tantos editais de fomento acontecem na iniciativa pública ou privada, que tem ali possibilidade de captação de recursos, que muitas vezes a gente perde a oportunidade por conta de não ter ali um projeto adequado para a submissão. Então é preciso que as pessoas estejam dispostas a dialogar, independente de qualquer crença, de A a Z, né? E é preciso que as pessoas estejam ali com projetos capazes de tocar o coração das pessoas, de mostrar isso aqui é preciso, isso aqui é viável e útil, isso daqui vai transformar a vida dessas pessoas. Gente, nós estamos conversando aqui com o professor Roberto Filho, né? O nosso amigo Robertinho da Rua do Campo, né? Carinhosamente chamado pelos amigos do Robertinho da Rua do Campo, piloto de drone também, né? O Robertinho também faz parte da história da TV Natividade, que quando a TV Natividade logo que começou, a gente não tinha drone, né? O drone era aquela coisa fantástica, né? Hoje, né, se popularizou, né? Mas a gente teve alguns trabalhos juntos, né, Roberto? E ajudou muito o crescimento na TV Natividade em questão de imagem, me ajudou também no conhecimento, porque foi você, né, que me incentivou a comprar um drone, né? O drone que eu comprei foi o drone, é o mesmo da marca do seu, e a gente de vez em quando troca mensagens, que vê às vezes o drone está evoluindo tanto que já tem gente dirigindo sentado em cima de um drone. Então isso eu quero agradecer também você por alguns trabalhos que você fez aqui na TV Natividade. E uma última pergunta, Robertinho, antes da gente encerrar, né? Você se elegendo a prefeito, o que você quer ver como você olha a sua cidade e fala assim, pô, eu queria que Natividade fosse assim, funcionasse desse jeito. O que você tem dessa visão, que às vezes esse filme que passa na sua cabeça? Roninho, muitas vezes, assim, primeiro agradecer, né, Roninho? É sempre um prazer e adoro pilotar o drone. Foi muito bom a gente ter feito sempre essas trocas aí. Essa pergunta é uma pergunta muito difícil, muito complexa, porque a gente pensa várias coisas, né? Nesse caso, eu acho que até já fiz, de certa forma, um pouco dessa resposta, no sentido de a gente conseguir despertar nas pessoas de novo, né? E precisa que o município faça isso, aquela paixão, aquele amor por Natividade, aquele pertencimento. Isso só é possível quando as pessoas entendem que a cidade funciona. A cidade precisa funcionar. Tem pontos hoje que funcionam, pontos que não funcionam. É preciso, né, que a pessoa que estiver à frente do município dê continuidade ao que funciona, possa rever aquilo que não está funcionando. A gente precisa pensar numa educação pública, gratuita e de qualidade, que prepare as pessoas para as oportunidades, que contribuam com o desenvolvimento, que possa incentivar as pessoas a terem uma relação mais respeitosa com o próximo, que possam ter uma relação mais respeitosa com o meio ambiente. A gente precisa de uma saúde que funcione, a gente precisa de uma assistência social que dê amparo às pessoas e que as prepare para serem emancipadas. A gente precisa de investimento em ações que contribuam para o desenvolvimento econômico do município. E tudo isso não está sozinho, tudo isso se relaciona, né?
Se pensar na educação como uma fonte transformadora, não acontece de forma instantânea. A gente demanda tempo, demanda continuidade, demanda energia. Então, quando a gente pensa numa pré-candidatura que coloca a educação como eixo principal, a gente não vai conseguir fazer milagre, não vai conseguir transformar no estalar de dedos. Mas ela precisa funcionar para que lá na frente a gente colha. A gente tem Darcy Ribeiro que falou, né? Se a gente não construir escolas, né, a gente não vai ter dinheiro daqui a 20 anos para poder construir presídios. Então é importante que a gente consiga pensar na educação como eixo principal para o município, independente de quem for o gestor que estiver lá. E a partir daí a gente precisa pensar nas outras áreas também. A pessoa, né, o estudante, para poder estar na escola e estar bem na escola, precisa estar bem com a saúde. A saúde precisa pensar desde o antes do nascimento, né, desde a geração até a velhice. A gente precisa estar atendendo. As pessoas precisam estar saudáveis para estar na escola, né? A família das pessoas precisa estar saudável para ela estar na escola, né? Essas pessoas precisam ter oportunidade de emprego e renda, né? Porque se eu tenho oportunidade de emprego e renda, eu posso fazer com que a minha família, né, esteja na escola, né? Se não tiver, essa criança muitas vezes vai ter que concorrer entre o sustento e a escola. Olha só o desafio. Para isso, a ação da assistência social. A assistência social, ontem, né, esses dias agora, nessas semanas para trás, foi inclusive o dia da assistência social, no dia 15, parabenizar esse trabalho tão importante das assistentes sociais aí, que fazem, né, a diferença na vida de tantas pessoas. O assistente social ele tem esse papel. Opa, não temos nesse momento emprego e renda para todo mundo. Como a gente pode contribuir para essas famílias, para que nesse momento essas crianças possam estar na escola, possam se desenvolver e estarem preparados para romper com essa lógica de manutenção da pobreza, que é uma realidade dentro do nosso país e da nossa cidade. Né? Então a gente precisa de assistência social. A assistência social não pode ser simplesmente assistencialista, ela precisa sim estar ali dando suporte, dando alimento, dando oportunidade, mas precisa preparar essas pessoas para uma emancipação, para que essas pessoas possam estar, esses adultos possam estar ali aptos à vida laboral, a desenvolver uma atividade, a conseguir que as pessoas querem. Roninha, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ter uma vida digna. Ninguém quer passar necessidade. Falta muitas vezes oportunidade. Falta muitas vezes uma linha de partida justa que faça com que essas pessoas possam chegar lá. E eu acredito que é preciso sempre pensar alternativa. E aí pode pensar, a gente precisa pensar na cultura, no lazer, que incentiva pessoas a poder estar produzindo dentro dessas áreas, mas também consegue contribuir para que as pessoas aqui do município, esses jovens, esses adultos, tenham ali conhecimento, pertencimento, disciplina, respeito, carinho, sensibilidade. Então tudo isso, assim, não existe uma fórmula mágica, não existe uma área só que seja, apesar de eu achar e ter uma simpatia muito grande com o eixo da educação, mas a administração pública, a vida das pessoas, ela é toda conectada. Então tudo se comunica, tudo precisa ter uma relação de ação para que o todo funcione. Então eu sonho que tudo possa funcionar no município para que as pessoas possam ter aquele sentimento de amor, de carinho, de pertencimento. Do jovem não pensar, para onde eu vou daqui a pouco? Para pensar, eu quero estar em atividade, eu quero contribuir para o meu município, porque eu amo o meu município, porque eu quero que isso daqui funcione. Olha, gente, eu quero fazer um esclarecimento, né, porque na primeira entrevista que a gente fez aqui dos pré-candidatos, eu fui questionado, né, não, você vai entrevistar todos os candidatos? Vamos entrevistar todos os candidatos, inclusive os outros prováveis pré-candidatos já foram convidados, já receberam, inclusive, por e-mail, né, por documento, todos eles já foram convidados e estão aí, e a TV Natividade está aberta a ouvir todos os pré-candidatos a prefeito aqui de Natividade, tá? Inclusive todos eles já foram comunicados, já receberam o nosso convite. Meu amigo, olha, muito obrigado. Boa sorte nessa jornada, eu sei que é difícil, mas eu te agradeço mais uma vez a sua presença e, se Deus quiser, vamos botar na vontade do povo aí, o povo vai analisar um pouco aqui, né, vai conhecer um pouco mais sobre o professor Roberto Filho, Robertinho da Rua do Campo, né, e mais uma vez aí, firme na jornada, é complicado, mas boa sorte para vocês e para toda a sua equipe aí. Obrigado, Roninho, mais uma vez agradecer, esse é um espaço muito importante, como você bem colocou, das pessoas poderem conhecer quem são essas pré-candidaturas, quem são essas pessoas, quais são as suas experiências, as suas qualidades, os seus defeitos, e a partir daí fazer aquilo que é democracia, que é fazer a escolha consciente, adequada. E mais, pessoal, democracia não é só escolher, não é só votar. Democracia é participar, é organizar, é mobilizar. Não adianta só a gente fazer boas escolhas, é preciso acompanhar de perto
participar, cobrar, sugerir, criticar. A política só vai funcionar, Roninho, quando a gente entender que a gente não pode ficar só sentado no sofá esperando que os políticos façam o seu trabalho. A gente precisa estar ali perto, cobrando. Eu aprendi no movimento estudantil, e é muito interessante, uma frase para poder encerrar minha fala, minha participação, mais uma vez agradecendo essa oportunidade, é que política muitas vezes é igual feijão, só fica bom na pressão. Então é preciso que a gente possa participar. Gente, olha, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê.